Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na nossa última lição desse trimestre, a qual juntos estudamos o tema, o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Tivemos a honra de ter como comentarista desta revista o nosso o bispo Oídes José do Carmo. É o terceiro vice-presidente da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira. E hoje iremos comentar sobre o tema a necessidade de avivamento no século XXI, uma nova geração chamada pelo poder do Espírito. E antes de nós iniciarmos a nossa pré-aula, eu quero lhe fazer um convite. Você que mora aqui na cidade de São Paulo, capital, ou mais precisamente aqui em Pirituba, eu quero convidar você a estar conosco aqui na Adebras Pirituba, na rua Jurubim, número 28, domingo agora, às 9 horas da manhã. Estaremos explanando um pouco mais sobre esse assunto e você é o nosso convidado para estar na Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica de todos os tempos, ao qual o certificado, o diploma, será lá no céu. Então você que pode, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Eu peço que o teu Santo Espírito continue abençoando a cada um dos teus filhos que acompanha esta pré-aula. Que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. E lembrando, é uma pré-aula, tá? Não é a aula completa. Aqui nós pontuamos apenas alguns tópicos que consideramos ser relevantes e trazemos aos irmãos um ponto de partida. Os irmãos que irão lecionar esta lição, que é esta lição, que irá estar na Escola Bíblica Dominical. Então, nosso intuito é trazer um ponto de partida, uma ideia sobre o tema, e aí depois os irmãos vão decorrendo, vão garimpando mais e trazendo mais propriedade sobre o assunto. Vamos lá, texto áureo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2,17. Verdade aplicada. É fundamental viver em constante oração e vigilância para não esfriar no amor nem extinguir o espírito. Este extinguir não significa aniquilar, mas é como se você não deixasse ele florescer em sua totalidade. É como se você não o alimentasse. Por isso aquela expressão que nós devemos estar sempre alimentando mais o espírito do que a alma. Esse alimentar o espírito não é alimentar o Espírito Santo, não. Mas é deixar o nosso espírito sensível, apto, alinhado com a vontade do Espírito Santo. Porque quando você alimenta mais a carne, você dá mais ouvidos aos desejos da carne. Quanto mais você alimentar os seus desejos, mais você irá fortalecê-los. Com isso, o Espírito Santo, quando falar ao seu espírito, o seu espírito não terá força para reagir no seu corpo à vontade do Espírito Santo. Então, esse extinguir o espírito é deixar com que o seu espírito esteja alinhado. Como nós alinhamos o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, praticando a renúncia. Eu sempre bato nessa tecla. A renúncia mortifica a nossa carne e reaviva o nosso espírito. Traz o espírito nosso mais próximo do Espírito de Deus, a ponto de estar sensível à sua vontade. Texto de referência, Abacuque 3, do verso 1 ao verso número 18. Vamos lá, tópico número 1.
a relevância do avivamento. No tópico número 1, nós vamos falar sobre a ideia do que é o avivamento. Iremos comentar esses 3 tópicos: o significado do avivamento, a urgente necessidade de avivamento e o avivamento da igreja. Vamos lá, tópico número 1. No dia de Pentecoste, depois da ascensão de Jesus aos céus, obedecendo à ordem de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder. Atos 2, do verso 1 ao verso 11. Aqui, meus irmãos, eu quero trazer 3 pontos relevantes sobre esse assunto. Primeiro, a ordem de Jesus aos seus discípulos foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Para que possamos, ou melhor, não vou fazer a aplicação pessoal, vou apenas interpretar o texto. Para que os discípulos fossem cheios do Espírito, primeiro eles teve que ficar. Veio a ordem: ficai em Jerusalém, para que sejais cheios do Espírito. Ou seja, primeiro você tem que ficar para depois ir. Muitas pessoas não querem ficar, ele já quer ir direto, sem antes ficar. E quando Jesus disse ficai em Jerusalém, não é apenas ficar parado, prostrado, quieto, estátua ali. Não. Quando ele disse isso, logo na palavra ficar está embutido a ordem obediência. Ou seja, está atribuído esses fatores antes de você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro você precisa ser obediente. Obediente a uma voz, obediente à sua liderança. Seja obediente, fique, para que depois você seja cheio. Quando você ser cheio, aí você pode ir. Tem tanta gente que quer ir antes de ser cheio e antes de ficar, antes de ser obediente. Porque o ir é muito bom, mas há um grande problema. Muitos estão indo sem ser cheios e aí não vê o fruto, não vê o resultado. Então, primeiro, seja obediente, fique, depois se reveste, se encha, aí então você vai. Ei, meu irmão, não se auto-envia não, espere Deus te enviar. O tópico número 1 vai falar o significado do avivamento. O Espírito Santo é responsável por avivar a igreja, tornando-a ativa no cumprimento dos propósitos de Deus. Percebe que sempre que nós lemos sobre algum avivamento, e aqui até o texto está dizendo, o avivamento ele tem um propósito, tem um significado. Quem traz o avivamento é o Espírito Santo e ele sabe o momento certo. Existem algumas, eu não vou falar regra, mas ferramentas que nós aplicamos e alguns conceitos que devemos seguir para ser cheio do Espírito Santo. Mas não somos nós que definimos ser cheio. Não somos nós que definimos, ou melhor, não somos nós que definimos o avivamento. O avivamento não é algo que nós pegamos e nós trazemos, não. É o Espírito Santo que define, é o Espírito Santo que aviva. Nós podemos praticar as ferramentas para trazer o avivamento. Como nós podemos fazer o avivamento vir, como nós podemos praticar o avivamento não vir. Porque o avivamento tem um propósito, sempre tem um propósito. Não é algo que tem uma receita de pão, você pratica essas 3, 4, 5 receitas que o avivamento vai vir. Não. Se o Espírito Santo entender que há um propósito para a humanidade, há um propósito para o coletivo, e depois nós vamos falar sobre o avivamento pessoal e o avivamento coletivo. Se o Espírito Santo entender que há um propósito, meu irmão, quando você se dispõe a buscar, ele traz o avivamento. E aí nós vamos falar sobre o avivamento pessoal e o coletivo. O tópico 1.2. Então, entendendo o 1.1 aqui, sempre há um propósito, tá? Há um porquê do avivamento. Um dos grandes avivamentos que eu sempre falo aqui, se não me falha a memória, está na aula de número 5. Eu vou deixar aqui na descrição o card desta aula, que fala sobre os missionários morávios.
aqueles que se vendiam como escravos para evangelizar os escravizados. Depois nós vemos também um grande movimento de avivamento que houve na Rua Azusa, que eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Então, em todos os avivamentos que ocorreu na história, sempre houve um propósito para esses avivamentos. Então não é algo sem assim, que você busca para si, faz uma regrinha e acontece. Não, tem que ter um propósito. 1.2. A urgente necessidade de avivamento. Ao longo da história, a Igreja de Cristo vivenciou diferentes avivamentos e em lugares diversos. Ali nós vamos ver em Isaías 44 e o verso 3, onde tem a promessa da descendência, que Isaías fala que sobre a sua descendência repousará o Espírito. Mas aqui eu quero destacar o avivamento que ocorreu lá na Rua Azusa, que foi no ano de 1906, pelo Joseph Seymour. Então, este período era necessário um grande avivamento ali nos Estados Unidos. Houve a necessidade, o Espírito Santo entendeu. E aí, quando os irmãos se dispuseram a se alinhar, a se edificar, a amortizar os desejos da carne, a praticar a renúncia e buscar o Espírito Santo, então o Espírito Santo veio e trouxe o avivamento. Ali na Rua Azusa foi tão incrível o avivamento da Rua Azusa que os irmãos oravam dentro da igreja e quem estava de fora via o templo, via ali o local onde eles estavam reunidos em chamas, como se estivesse pegando fogo. E os vizinhos ligavam para o corpo de bombeiro. E aí quando o corpo de bombeiro chegava não tinha fogo nenhum. Eram os irmãos orando lá dentro. Pessoas que aprendiam outros idiomas, a falar em outros idiomas enquanto estavam ali cheios do Espírito Santo. Pessoas que aprenderam a tocar instrumentos sem nunca ter tocado nenhum instrumento, para louvar a Deus. Então houve uma grande necessidade desse avivamento. Aqui no Brasil nós temos o avivamento em 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wing veio trazendo o evangelho aqui para o Brasil, o início das Assembleias de Deus. Os dois missionários que estavam ali que vieram para Belém do Pará, em 1910, dentro do navio, eles já estavam pregando a palavra sem saber o português. Os dois grandes missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, eles venderam as suas próprias propriedades, porque não tinha alguém que financiasse para fazer missões. Mas eles venderam as suas propriedades, compraram a passagem e migraram para o Brasil. Qual era o desejo? Trazer a palavra de Deus, anunciar o evangelho. Quando você está cheio de Cristo, quando você está cheio do Espírito Santo, que há esse avivamento individual com um propósito, meu irmão, você não se preocupa com bens materiais, você não se preocupa com aquilo que você quer para si, você não se preocupa com nada. Por quê? Quando você está cheio do Espírito Santo, as coisas terrenas não te alcançam. Você é como aquele versículo que Paulo diz que não tendo nada e possuindo tudo. Você tem uma tão intimidade com o autor da vida, você é tão íntimo com o Espírito Santo de Deus, aquele que possui tudo, que você não vê a necessidade. Você passa a necessidade, não vou dizer que não tem ausência de alguma coisa, mas aquilo não te atinge. A ausência, a falta, é como se você estivesse livre da ganância. É literalmente estar satisfeito com a promessa que o Senhor Jesus disse, que o pão nosso de cada dia não iria faltar na nossa mesa, na nossa casa, no nosso lar. E eu quero profetizar isso para a sua vida. Como o Senhor Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, no Sermão do Monte, o pão nosso de cada dia não irá faltar na sua casa. A sua necessidade básica, o que comer, o que beber e o que vestir, não irá faltar no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, 1.3, o avivamento da igreja. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo de nossa alma, nem a nossa natureza carnal. Aqui eu vou falar sobre o avivamento pessoal e o avivamento coletivo. O avivamento pessoal é quando Deus chega na vida de uma pessoa com o propósito de transformar esta pessoa. Então ali realmente acontece um avivamento. É quando a pessoa realmente há aquela conversão, que ela deixa as práticas
que não agrada a Deus de lado e passa a viver uma nova vida, um nascer de novo, aquilo que Nicodemos perguntou para Jesus, aí está um avivamento pessoal. A pessoa ela se enche tanto do Espírito Santo que uma nova pessoa, literalmente ela nasce de novo. E tem um propósito, o avivamento pessoal é para a mudança de vida desta pessoa, para que haja uma transformação nela. E o avivamento coletivo é para que Deus mude uma sociedade e alcance nações, alcance cidades, alcance países, alcance bairros, alcance ruas, para que esse avivamento é quando há um propósito para alcançar uma massa. Aí vem o avivamento coletivo. E o interessante do avivamento coletivo é que todos estão unidos em um só propósito. Não há necessidade de você explicar a sua ideia para aquela pessoa. Ela entende a necessidade e ambos se juntam em um só propósito. Vamos lá, no tópico número 2, as condições para ocorrer um avivamento. Aqui eu vou falar sobre as 3 condições que o Bispo Oídes apresenta para nós aqui nessa lição. Primeiro, ele vai falar sobre o arrependimento, depois ele vai falar sobre a oração e depois sobre a palavra. Vamos lá, 2.1. Vou ler aqui o texto das condições para ocorrer o avivamento, aqui no preâmbulo, tá? O pré-texto. O avivamento deve começar no coração de cada cristão por meio de arrependimento, vida de oração e de estudo da palavra de Deus. O pecado nos separa do Senhor, por isso ele nos instrui sobre a importância do arrependimento genuíno. Então, o primeiro pilar para que nasça o avivamento pessoal é o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é aquele arrependimento verdadeiro, não é o remorso. O remorso, você sente a dor daquilo que praticou, mas quando a dor passa, você volta a praticar a mesma coisa novamente. Você sente a dor do erro, mas aí quando a dor ameniza, que você pede perdão para o Espírito Santo vem e acalenta e traz calma, e aquela dor vai embora, quando passa 1 semana, 2 semanas, você vai e pratica a mesma coisa. Isso é o remorso. E o arrependimento genuíno? É quando você pratica, você sente a dor, você pede perdão, o Espírito Santo vem e acalma, traz paz na alma, mas você não volta a praticar aquilo que entristecia o Espírito Santo. Esse é o significado do verdadeiro arrependimento genuíno. Realmente você se arrepender, se converter daquilo que estava praticando. O segundo tópico, o avivamento é precedido de oração. Eu sempre falo que nas nossas pré-aulas, a oração é o diálogo que nós temos com Deus. A oração é a forma de nós nos comunicarmos com o Pai. É a linha direta. A partir do momento que o véu do templo foi rasgado, meu irmão, nós não precisamos de mais nenhum intercedor. Nós temos intercessor. Nós temos acesso direto ao Pai. A oração nos fortalece, a oração nos vivifica, a oração é terapia, a oração é desabafo, a oração é um diálogo, a oração você coloca para fora aquilo que você sente realmente. E quando você não consegue trazer as palavras às suas emoções, então fica quietinho, porque o Espírito Santo interpreta os gemidos inexprimíveis da nossa alma. Ore, ore e ore. A oração, você não precisa apenas estar de joelhos dobrados ou com os olhos fechados. Em todo tempo você pode estar com a sua mente ligada e conversando com o seu Pai. Meu irmão, é direto. A conexão é direta. O Wi-Fi está sempre ligado, a linha não cai. Converse com o Senhor Jesus. A oração é um diálogo. Então, como que eu ouço quando o Pai fala comigo? Através da Bíblia Sagrada. Você ora, fala com o Pai. Quando você quer ouvir o Pai falar com você, abra a Bíblia Sagrada, medite, que o Espírito Santo vai trazer o texto ao seu coração que ele quer falar com você. Falamos sobre a oração, agora o 2.3, o avivamento pela palavra. Bom, acabei de dizer, a palavra a Bíblia é a palavra, é Deus falando conosco. A Bíblia é sagrada, ela contém a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus. Então, para ouvir o Pai falando com você, abra a Bíblia, se conecte, se concentre. Talvez você não entendeu o texto quando leu uma vez só,
Mas não fique apenas lendo, espere o texto falar com você. Faça perguntas ao texto. Olha, entenda e permita o texto conversar com você. Que tenha certeza que o Espírito Santo irá te revelar grandes coisas. E o tópico número 3 irá falar sobre os resultados do avivamento. O avivamento nos mantém cheios do Espírito, 3.1. A presença do Espírito Santo deve ser uma realidade na vida do crente. Semelhantemente, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para levar o mundo ao conhecimento da verdade sobre Cristo. 1 Timóteo 2,4. Ei, meu irmão, o ser cheio do Espírito Santo, quando você está cheio, que você foi revestido e agora você pode ir, não é necessário palavras eloquentes, não é necessário uma boa oratória, uma boa homilética, uma boa hermenêutica, não é necessário ferramentas cognitivas, mas é como Paulo fala, é necessário que você seja cheio do Espírito Santo e que a sua palavra possui o poder do Espírito Santo de Deus, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Não adianta nada você chegar com inúmeras técnicas e ferramentas cognitivas se não tiver o poder na sua palavra. Lembra-se que é a nossa palavra que move o mundo espiritual. O 3.2. O avivamento nos faz andar em espírito. O avivamento fortalece os crentes para rejeitar a escravidão das paixões mundanas. É aquilo que eu comentei sobre a renúncia. O avivamento pessoal nos dá força para praticar a renúncia. E o 3.3, o avivamento nos faz viver uma vida abundante. Muitos são prósperos, porém, só quem aceita o Senhor Jesus como Salvador sabe o que é viver uma vida abundante. A pessoa, quando ela está cheia de Cristo, quando ela está vivenciando, experimentando o avivamento pessoal, meu irmão, ela é satisfeita com aquilo que ela tem, com aquilo que ela possui, com aquilo que Deus deu para ela. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, não estou dizendo aquela pessoa que ela é parada, que ela é ali, já está feliz com tudo. Não, mas a pessoa cheia do Espírito Santo, que está vivendo esse período de avivamento pessoal, ela é satisfeita e grata com aquilo que Deus deu. Se ela possui tudo que ela possui, ela agradece a Deus e ela é feliz, porque ela sabe que aquilo que ela possui é graça, é dom, foi Deus que o deu. Agora, aquele que não está nos dias vivenciando ou experimentando um avivamento pessoal, está sempre angustiado, está sempre reclamando de tudo, está sempre querendo mais. Se ele tem um carro bom, ele quer um carro melhor. Se ele tem uma casa boa, ele quer uma casa melhor. Se ele está comendo algo hoje, ele quer comer algo melhor aquele. E esse algo melhor não é um anseio de trazer o bom para a sua família, não. É porque não satisfaz, não preenche. O avivamento pessoal nos preenche em todos os sentidos que nós temos necessidade. Conclusão, que o Espírito Santo continue operando em cada coração um anseio por buscar mais de Deus, que cada discípulo de Cristo responda positivamente ao agir do Espírito, e o Senhor aqueça os corações, fazendo com que abunde em amor para a edificação da igreja e a glória de Deus. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Busque o avivamento pessoal e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Já na nossa próxima pré-aula, iremos iniciar a nossa nova revista. E a nossa revista vai estar falando sobre a mordomia cristã. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus.